Glória a Deus. Amém, amados? Vamos falar sobre dízimo e sobre oferta. Um assunto que Deus tem me inquietado. Um assunto que Deus tem me incomodado em relação a dízimo e oferta entre pastores, entre obreiros, entre pregadores, entre itinerantes. Em geral, Deus tem me incomodado em relação a isso, porque isso pode levar à destruição de um exército. Isso pode levar à ruína de uma igreja. Isso pode levar à derrota de um determinado grupo de pessoas que estão na luta, que estão na batalha. Um exemplo disso é Josué. Ele sempre tinha vitória nas suas lutas. Ele sempre tinha vitória nas suas batalhas, quando ele ia para a luta com o exército de Israel. Mas um dia ele teve a derrota. Um dia ele foi vencido. E ele orando a Deus, Deus falou para ele: olha, está em desobediência, está em pecado. Quando Josué foi ver Acã traindo o exército de Israel, Acã desobediente, e tudo foi a derrota. Isso levou a todos um ano de derrota. Então, por causa de um desobediente, compromete todo um corpo de obreiro, compromete a toda uma estrutura da igreja. E é sobre isso que eu quero falar, porque durante muito tempo a igreja não me aceitou. Eu nunca tive chance na igreja, eu nunca tive cargo na igreja, porque eu estava errado. De acordo com as leis da igreja, eu estava errado. Eu não era digno de conviver com a igreja. Eu não estou falando de altar, não estou falando de púlpito. Eu estou falando da igreja, de congregar na igreja. Eu não era digno de conviver com eles. Eu estava errado. Eu não estava em pecado, mas eu estava errado. Para eles eu estava errado, tudo bem. Agora, por que hoje eu sou obrigado a conviver, dividir altar com pregadores que não dizimam, que não ofertam? Por que hoje eu sou obrigado a ir ouvir pregações de itinerantes que não praticam o que ensina? Por que hoje eu sou obrigado a conviver com pessoas que estão em pecado? Sim, em pecado. Porque pecado é tudo aquilo que não é obediência. Se você não obedece, você está em pecado. Porque quando as pessoas falam em pecado, já vem logo à mente: então fulano pecou, então fulano adulterou, fulano prostituiu. Não, irmãos. Pecado é tudo aquilo que é desobediência. Comer demais é pecado. Mentir é pecado. Do mesmo nível da prostituição. Gálatas 5. Então, existem os pecados da carne, existem os pecados da desobediência. Dízimo. Quando você não dizima, você não está obediente. Você não está de acordo com os princípios da Bíblia, da palavra de Deus. E muitos itinerantes, eles passam por a gente como se fosse um super-herói, como se eles fossem o maioral, como se eles estivessem protegidos pela palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela só é escudo para nós quando nós estamos em obediência aos princípios da Bíblia. A palavra de Deus só é escudo, só nos protege, a palavra de Deus só nos protege quando nós estamos em obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus é escudo para nós quando nós estamos numa vida em santidade. E esse foi um dos motivos pelo qual Deus nunca permitiu que eu fosse um pastor, que eu trabalhasse na igreja. Porque quando você está em santidade, você tem o Espírito Santo de Deus. E quando você tem o Espírito Santo de Deus, você tem compromisso com a verdade. Você fala a verdade, doa quem doer. E a verdade é perigoso. Por isso que Deus me poupou. Por isso que Deus me poupava. Porque se você falar a verdade, machuca muitas pessoas. Então isso é perigoso. Perigoso. Muitas pessoas não querem ouvir a verdade. Mas nós temos, quando você tem o Espírito Santo, quando você tem santidade, você tem o Espírito Santo. E quando você tem o Espírito Santo, você tem compromisso com a verdade. Porque tem muitas pessoas brincando com a Bíblia, brincando de igreja, brincando de Deus, brincando com Deus. Sabe, irmãos? E isso é perigoso, irmão. Isso é perigoso. Perigoso porque eu nunca concordei com pastores pobres, irmão. Eu nunca concordei com pregadores pobres. Eu nunca concordei com itinerantes que vivem em dificuldade financeira.
Se são pastores que pregam bênção, por que não são abençoados? Se pregadores pregam prosperidade, por que não tem uma vida próspera? Se itinerantes que ensinam, que pregam sobre prosperidade, sobre bênção, por que eles não têm a prosperidade? Como é que eles estão ensinando uma coisa e não estão obedecendo o que ensinam? Como é que eles não estão vivendo aquilo que eles ensinam? Alguma coisa está errada, porque não dizimam, porque não ofertam, não está de acordo com os princípios da palavra. Muitos pregadores estão vivendo uma vida em dificuldade financeira, porque não dizimam e não ofertam. Porque se a palavra de Deus nos promete bênção financeira, se a palavra de Deus nos promete uma vida de prosperidade, se a palavra de Deus nos promete uma vida abençoada, próspera, equilibrada, por que muitos pregadores não têm essa vida? Muitos pastores não têm essa vida próspera? Porque não estão obedecendo, não dizimam, não sai do lugar. E muitas igrejas estão estagnadas, não sai do lugar também, não rompe muitas igrejas. Por quê? Porque você que é presidente de igreja, você é responsável também por isso. Você que é pastor dirigente, você é responsável também por isso. Porque você está convidando para pregar na sua igreja pregadores que não estão vivendo de acordo com os princípios da Bíblia. Porque muitas igrejas, muitos pastores, eles passam a procurar saber do itinerante, dos pregadores, só se ele é casado, se ele tem família. Se ele for casado e tiver família, ele pode ser pregador, ele pode pregar. Não, irmãos, não, está errado. Porque você pode estar trazendo para dentro da sua igreja maldição. Maldição. Então procura saber lá na igreja do pregador, procura saber lá na igreja do itinerante, que ele tem que ter uma igreja, ele tem que congregar. Procura saber lá se ele é dizimista, se ele é ofertante. Porque muitos pastores procuram saber só se ele é casado, se ele tem família. Não procura saber se ele é dizimista, se ele é ofertante. Por isso que muitas igrejas não saem do lugar, muitas igrejas não crescem, porque você está levando itinerantes, pregadores, pastores para pregar na sua igreja que não estão de acordo com a palavra de Deus. Não é dizimista, não é ofertante. Então Deus tem inquietado em relação a isso, Deus tem incomodado em relação a isso. Porque, irmãos, vamos ser sinceros, está banalizando a obra de Deus. Está banalizando a obra de Deus, irmão. Que a sua igreja tenha um só pregador, mas que esteja em obediência a Deus. Que a sua igreja tenha um só pastor, mas que esteja de acordo com a palavra de Deus, irmão. E Deus vai enviar pessoas que estão de acordo com a palavra dele. Deus vai enviar pessoas, irmão. Porque a obra é de Deus. A obra de Deus, ele vai enviar pessoas que estejam em obediência, ele vai enviar pessoas que estejam de acordo com a obra dele. Não podemos viver de qualquer forma, não podemos viver de qualquer forma na igreja. Amém?